Olá, eu sou o Walter Mengali e vamos iniciar No Foco, a verdade nua e crua. Você que não se inscreveu no nosso canal, inscreva, compartilhe e siga lá no Insta. Roda a vinheta. A nação deve mudar. A nação vai mudar. São palavras constantes do discurso de posse como presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Nem o município, nem a educação, nem os fundos de desenvolvimento, nenhum deles perderá nada. Juro com a mão e a alma sobre a Constituição do Brasil e perante Deus defender a liberdade de cada cidadão brasileiro. E somente Deus me tira daqui. Pela corrupção impune, toma nas mãos de demagogos, que a pretexto de salvar a tiraniza. Não roubar, não deixar roubar, pôr na cadeia quem roube, eis o primeiro mandamento da moral pública. Por favor, me ajuda. Hoje a nossa convidada é Tatiane Rosa Monteiro Rocha, mulher preta, filha de mãe solo, criado em abrigo para menores, quero ouvir essa história, moradora da cidade de Lavrinhas, aonde retornou e viu a necessidade de fazer a diferença na vida do próximo. Decidiu parar de reclamar e trabalhar pelas crianças e adolescentes. Foi conselheira da comunidade negra na cidade vizinha, promove cultura, esporte, lazer, educação, inclusão social a mais de 70 adolescentes. Também tem alunos autistas e com outras deficiências. Vendo a dificuldade das famílias de baixa renda, em que enfrentam, decidiu entrar para a política e reivindicar melhores direitos para essa comunidade. Tati, seja bem-vindo aqui no nosso No Foco, a verdade nua e crua. Prazer, Tatiane. Eu estou usando uma camisa verde, calça preta, mulher de cabelo grisalho, comprido, mulher preta. É isso mesmo. Eu sou uma pessoa que eu não sou muito de televisão, eu sou mais fechada, mas essa história do meu retorno a Lavrinhas é muito importante na minha vida, porque eu fui criada num abrigo, né? Em determinado momento, a minha mãe, como empregada doméstica, mulher negra, mãe solo, não tinha com quem deixar, conseguiu uma vaga nesse abrigo em Lavrinhas, que por sinal se encontra fechado. Ela me colocou lá, eu fui criada, morei durante 15 anos nesse abrigo. Quando saio, sirvo a guarda mirim na cidade vizinha e volto a Lavrinhas já casada. E quando eu retorno a Lavrinhas, eu vejo que as crianças, os adolescentes, as famílias carentes não tinham muita coisa para fazer. Então eu falei, não, convoquei a população, a louca da vez, porque eu fui chamada de louca. Eu convoquei a população, vou criar um projeto assim, assado, não sei o que, tudo na minha cabeça, tá? Mas me chamaram de louca, mas eu naquele momento era mesmo. Mas a gente, Tati, mas sem loucura as coisas jeito. Não funcionam. É isso mesmo. Então, quando a gente deu o pontapé inicial em 2020, criamos, hoje atendemos 70 crianças e adolescentes, atendemos 120 famílias carentes da nossa cidade e das cidades vizinhas. Então, hoje eu decidi entrar para a política, por quê? Não adianta você também ficar só na sua zona de conforto. Se hoje eu atendo 70, eu, sendo assim eleita, eu vou atender mais famílias. Então, a gente consegue reivindicar melhor, a gente consegue trazer algumas parcerias, algumas ideias que a gente tem, mas daí tem que ser através da política. Hoje a gente tem a inclusão dentro desse projeto, que é um trabalho maravilhoso, e a gente quer levar isso para Lavrinhas na área do turismo, na área da educação. Legal. Antes de nós entrar nesses temas, que aí eu quero que você fale mais pra gente, eu quero saber um pouco mais sobre essa sua história, dessa passagem, na Casa Abrigo. Porque hoje a gente tem muitas pessoas em situação de rua e também a gente tem muitas crianças. E Lavrinha é uma cidade pequena. Sim. Então, eu queria que você contasse pra gente um pouco dessa experiência, o que você vivenciou, como é que foi essa experiência lá em Lavrinhas. Eu costumo falar que eu vivi os meus piores e os meus melhores dias. Eu tive entre o céu e o inferno. Porque a realidade do abrigo no passado não é a realidade que a televisão mostra. Antiga FEBEM, antiga, não, aquela casa de orfanato. Orfanato. Orfanato, o nome exato.
É uma situação que, quando eu chego a falar, ela mexe muito comigo, porque eu tive 15 anos, eu quase fui adotada por 2 vezes, em 2 momentos da minha vida, mas graças a Deus não aconteceu. Um desses momentos, eu vivi também um dos piores. Nesse orfanato, eu vivi muita agressão. A gente era espancada, a cidade inteira sabia. Foi preciso uma pessoa resolver pedir socorro pra gente, porque a gente não podia pedir. Porque se pedisse, apanhava mais ainda. Mas é aquela velha história. Todo mundo sabe, mas ninguém quer tomar as dores. Fazia nada. Então, eu falei, não, graças a Deus, a gente teve uma pessoa, foi pra justiça, acabando em pizza, entendeu? Porque as 2 responsáveis não foram condenadas. Punidas, né? Isso aí. Então, em outro momento, depois de 7 anos desse terror que a gente vivia, de espancamento, de fome, as pessoas acham que não existe, mas existe. Pelo menos existia na minha época. O estatuto muda, tudo muda. E onde a gente começa a comer bem, a viver bem, sem agressão, sem exploração. Então, eu costumo falar que eu vivi os piores e os melhores momentos da minha vida. Quando se cria o Estatuto da Criança e Adolescente, né, as coisas começam a mudar. As políticas públicas, né, para criança e adolescente, né, acho que numa entrevista passada a gente também teve aqui um conselheiro tutelar que ele falou dessa importância de ter o Estatuto, né, tanto para garantia de direitos quanto, né, para que também os adolescentes também tenham deveres, porque não é só direito, são direitos e deveres. Então, hoje eu falo para você, eu olho de outra forma. Você tem vontade, você é a favor do abrigo? Continuo não sendo. Porque eu acho que nada melhor do que a casa do pai e da mãe. Eu costumo falar que essa dor é uma dor que é minha e eu vou carregar. É preferível você tomar água e comer fubá do lado do teu pai e da tua mãe do que você estar num abrigo com todas as regalias que tem um abrigo hoje. Então, essa parte é uma parte que mexe muito comigo. Eu, como mãe, porque hoje eu sou casada, tenho 2 filhos, um de 21 e um de 11, que são as razões da minha vida, entendeu? Então, é onde eu falo. Eu procuro sempre ser uma mãe melhor do que a minha mãe foi. Não que ela não prestasse, pelo contrário. Minha mãe é uma mulher preta fantástica, guerreira, entendeu? Então, hoje eu procuro não errar como erraram comigo. Quem deveria me proteger não fez isso naquele momento. Então, hoje, eu tento levar um pouco da minha vivência para as minhas crianças e os adolescentes e para as famílias. Dar valor para os pais, entendeu? dar valor para as mães, né? Para quem, né? Às vezes, muitas pessoas aí, no seu caso, você não teve aquele, né, na sua adolescência, uma rede de apoio. Não, né? não tive. Pelo contrário. Eu sofri muito bullying, que na época a gente não sabia que era bullying. Mas quando a gente chegava na escola, a gente era conhecida como a turminha do laranjinha e marrom, porque era o uniforme do abrigo, entendeu? Então, a gente sofria muito bullying, além da agressão. Então, hoje eu consigo ver o que eu passei e tento o máximo possível proteger qualquer criança e qualquer adolescente e essas famílias mesmo de perder a guarda dessas crianças. Que é o papel da sociedade. Sim. A gente, enquanto cidadão independente da classe social, a gente tem o dever, né, de ajudar o próximo, principalmente a questão da criança e adolescente, que é algo que hoje, né, as políticas públicas elas chegam, né, mais do que chegavam antigamente, né, porque você colocou aqui a sua situação no orfanato, né? Então tem um período ali que quando vem o Estatuto da Criança e Adolescente ele muda, né? E tem essas regalias e claro, acho que o melhor lugar para a criança e adolescente é com a família. Mas quando a família não tem condição, né, de atender, de dar todos os direitos básicos, né, ou está com algum problema, né, familiar, acho que a casa-abrigo, né, não é um dos melhores caminhos, mas melhor do que estar em situação de rua. Sim, situação de rua, sempre o abrigo vai ser melhor. Mas, porém, hoje a gente vê que as políticas públicas, ao contrário da minha época, quando criança, era mais fácil chegar e colocar. E no meu caso foi por indicação, porque a patroa da minha mãe não queria que a minha mãe faltasse serviço. Então, ela fez uma doação e me indicou para uma vaga. Então, no meu caso, foi mais por indicação, porque no passado, na minha região, era desse jeito. Entendi. No interior, funcionava desta forma. Então, hoje eu falo,
aí entra o poder público. Sim. Porque com o estatuto, hoje é obrigação dos municípios garantir que chegue uma cesta básica às famílias menos favorecidas. Então, elas não vão passar tanta fome. Eu costumo falar que hoje, situação de fome mesmo no nosso país, graças a Deus, não tem. Porque você bate na porta de um vizinho e pede um copo de arroz, um copo de feijão, qualquer vizinho dá. É lógico que não vai virar todo dia, né? Mas fome mesmo, graças a Deus, no nosso país a gente não tem. Na minha cidade tem situação de vulnerabilidade, tem situação de pobreza? Tem, mas não assim de fome, graças a Deus. Então, eu brigo muito para que essas famílias tenham um norte para ir, essas crianças tenham um norte para ir. Legal, vamos falar do seu projeto agora, né? A gente falou dessa sua passagem pela Casa Abrigo, falamos um pouco sobre essas políticas de inclusão social, mas eu quero falar um pouco do seu projeto, né? Você tem um projeto lá que atende mais de 70 adolescentes, né? Crianças, pessoas autistas, né? E com outras deficiências. Conta pra gente um pouco desse projeto. Então, com a minha volta a Lavrinhas, que nem eu falei, eu senti uma necessidade muito grande de fazer a diferença na comunidade. Então, eu idealizei o projeto Associação Beneficente Juntos Somos Fortes. E quando eu idealizei, convoquei todo mundo. No começo, eu estava mais sozinha. Hoje, não. Hoje, a gente já tem um estatuto nesse projeto, já tem uma diretoria sólida. O projeto não tem dinheiro, porque é tudo feito na raça mesmo. Mas hoje, eu atendo 70 crianças e adolescentes, promovendo esporte, cultura, lazer, educação. E a parte do assistencialismo que a gente tem que ter, né? Quando a dor do outro não comove a gente, não é um projeto social. Então, hoje a gente atende algumas famílias com cesta básica, com fralda descartável, suplemento alimentar. Nós temos casos de idosos do município que fazem o uso de suplemento, tanto via oral quanto sonda. Então, a gente ajuda de alguma forma, conforme pode também, né? Então, o projeto ele é sediado em Lavrinhas, mas a gente atende toda a nossa região ali em volta. Legal. Tati, quem quiser ajudar, quem quiser entrar em contato com a Tati Rocha para ajudar esse projeto lá em Lavrinhas, como é que faz para entrar em contato? Manda um recado aí para a galera. Então, quem quiser entrar em contato, nós temos o telefone do projeto, que hoje ele é público, é o 12982252937. Temos as minhas redes sociais, que eu costumo usar para divulgar também o trabalho do projeto, que é Tatiane Monteiro. Temos o PS Juntos Somos Fortes, que é a página do projeto. O Instagram do projeto, PS Juntos Somos Fortes. Então, tem todos esses meios de comunicação. O projeto ele é sediado na Rua Coronel José... Perdão. Pode continuar. Na Rua José Maria de Castro, número 23, Centro Lavrinhas. Então, qualquer um que vai lá, chega, se apaixona. A gente aceita todos os tipos de doação. O trabalho é árduo, a gente é só uma pontinha perto do que a gente consegue fazer para mudar a vida daquela criança, daquele adolescente, daquela família. Legal. Então, a gente convida todo mundo e minha gratidão eterna a Lavrinhas por me acolher, né? Porque eu não sou de Lavrinhas, mas me sinto filha de Lavrinhas, porque é a minha casa, né, hoje. Já tem um trabalho social lá, né? Sim. Então, falando sobre trabalho social, vamos falar sobre a inclusão. Isso. Né? Conta pra gente um pouco desse trabalho da inclusão social, né? Você já falou um pouco sobre a questão dos adolescentes, mas você também atende a região como um todo. Conta pra gente um pouco desse trabalho, Tati. Então, a questão da inclusão chegou a partir do momento que eu recebi alunos autistas e alunos com deficiência física. A inclusão ela é muito importante. E quando a gente escuta de um pai, de uma mãe, que ele tem dinheiro para pagar a aula, mas o filho não se adaptou, isso é a prova que realmente o trabalho voluntário é válido. E hoje a gente atende essa área. A gente tem vontade de implantar várias modalidades na cidade, mas é uma coisa que eu ainda não tenho braço, né, para implantar. Por exemplo, a gente vê que o acolhimento é diferente, tanto para a criança quanto para o adolescente com determinadas deficiências. As famílias não estão preparadas. Eu falo porque eu, quando tive o Diego, meu filho mais novo, eu me deparei com uma realidade diferente do meu filho mais velho, onde o Diego testou positivo para a reação de Benedict,
contrariando a medicina. O Diego hoje tem 11 anos e ninguém sabia me explicar que tipo de doença que era E essa. qual que é essa doença? Porque eu também... Até hoje eu não descobri. Por quê? O Diego, ele era diferente porque ele tinha uns espasmos, que é uns movimentos involuntários. E ele teve a primeira crise com 15 dias de vida. Eu achei que era frio, mãe, mas até então nunca tinha me deparado com isso. Eu sabia o que era convulsão, mas os espasmos não. Então, ele não falava por ter só 15 dias, leva no médico, leva no outro, vai pelo SUS, vai particular, e começou aquele jogo. Aquele jogo vai para lá, vem para cá. E hoje não. Hoje o Diego, ele é uma criança normal, ele brinca, ele joga bola, tudo. Ele tem as suas deficiências? Tem. Mas não é como o autista. Porque o autista, quando você fecha o CID do autista, você consegue tratar, saber. O Diego, não. A infecção no corpinho dele é diferente. Tudo dele é diferente. Um resfriado que para uma criança normal, ele não. Pode evoluir para uma pneumonia muito mais rápida. Então, não é que ele é deficiente. Ele não é deficiente. Mas ele tem um erro genético. Certo. E ninguém quer falar sobre erro genético. Porque ninguém sabe como é que funciona, porque é tudo novo. É uma área que é nova. Então, hoje a gente consegue, de uma certa forma, sentar em algumas mesas para entender e para ajudar as famílias, Entendi. né? Então, a questão da inclusão social é além do projeto, né? É além do projeto. Que atende todo Lavrinhas. Legal. E a cultura? Vamos falar um pouco de cultura? Cultura. Então, eu como fazedora de cultura, eu tenho uma empresa de fazedora de cultura hoje em Lavrinhas. O que acontecia? A gente começou a perceber que as crianças nossas, por ser de baixa renda, não têm a disponibilidade para estar indo a um cinema. O que a gente fez? Patenteou não, criou um projeto, conseguimos ser contemplados pela Lei Paulo Gustavo, Legal. onde a gente entra nas escolas fazendo o cinema para todos. E começou a perceber o quê? Tem algumas cidades que têm alguns festivais, algumas coisas. A nossa cidade tem as suas festas culturais? Tem. Nós temos um torneio que é muito famoso, já é festa tradicional. Nós temos o Pagode da Penha, que é um grupo de pagode que, para homenagear uma senhora, criou esse evento. Todo ano ele acontece. Mas a gente começou a perceber o quê? O que tem para as mulheres? O que tem para as crianças? Então, hoje, como fazedora de cultura, o que a gente faz? A gente idealiza alguns festivais pequenos para levar essa cultura para a nossa cidade, para mostrar que vale a pena acreditar, vale a pena, toda criança tem o direito. E isso mobiliza toda a comunidade. Sim, e é a comunidade que mais ajuda, entendeu? Então, quando ela prestigia um evento que você faz, que nem a gente fez um evento, primeiro evento do Dia Internacional da Mulher na cidade, em parceria com a prefeitura, onde ela deu o suporte. Então, onde eu falo para você, é muito interessante, porque você começa a ver que, às vezes, as pessoas não precisam de dinheiro, não precisam de tanta coisa. Um momento de lazer e cultural para elas já é o quanto basta. Você fez aquela pessoa sair de casa, ver uma coisa que não é realidade nossa, ela já se sente acolhida, já vê coisas diferentes. Então, hoje, a gente atende nessa área cultural. Legal que a cultura faz esse papel, né? De teletransportar a pessoa Verdade. para um outro mundo, né? Sim, então, é um mundo que não é nosso e pode ser, Pode ser. porque você começa a implantar isso na cidade e no coração das pessoas. Olha, eu posso tocar um atabaque, eu posso tocar um berimbau, eu posso tocar um cavaquinho. né? Então, isso é bacana. Tati, vamos falar sobre uma questão do turismo sustentável e inclusivo. Explica pra gente um pouco sobre isso. O que é o turismo? Então, o turismo sustentável e inclusivo é uma coisa que a nossa cidade já emite. Município de interesse turístico. A gente começou a observar o quê? O turismo, ele funciona bem, mas ele é um turismo que não é... Se eu for lá em Lavrinhas, o que eu encontro lá de turismo? Você vai ter o Rancho do Zé João, você vai ter a trilha do Poço Azul, você vai ter o Carlos Lopes, você vai ter uma série de pontos que não era tão conhecido e hoje a gente recebe, normalmente, por final de semana, já chegamos a receber 25 ônibus de turista. Legal. E todos lotados. Então, tem fila, tem momentos que a gente não consegue entrar no Zé João. A gente, como munícipe, não consegue entrar. Mas é legal porque está favorecendo o turismo. Sim. Só que o que a gente percebeu? Ele alguns pontos, ele é inclusivo, em outros não. Por exemplo, se você tiver um cadeirante, ele consegue entrar no Rancho do Zé João. Ele consegue se hospedar, ele consegue comer. Mas e quando ele é surdo e mudo?
ou ele tem que levar um intérprete, ou ele não consegue ser atendido. Qual que é a ideia? É apresentar para o nosso Conselho de Turismo do município um aplicativo onde ele consegue fazer o papel de recepção desse... Fazer a conexão, isso, né? Isso. E aonde que ele é inclusivo? Aonde todo mundo tem o direito de ir e vir e se comunicar e ser bem atendido, de ser bem acolhido. E esse turismo sustentável seria o quê? Hoje, no nosso município, o turismo, ele é maravilhoso, volto a falar, mas ele não é para os pobres. Aonde que ele vai ser sustentável para os pobres? Quando aquela nata de empresário começar a abordar os projetos sociais que já existem no município, a pessoa que vende a marmita, o barzinho que vende a sua cachaçinha e começa a fazer esses festivais, incentivar a economia isso, girar lá dentro. lá né? dentro. Então, a ideia é criar pequenos festivais para o pessoal que está hospedado no Zé João, no Poço Azul, nesses lugares que não tem o que fazer à noite, vá para o centro da cidade e comecem a favorecer os menos favorecidos. Ou seja, o dinheiro circulando dentro do município. E o que é de material reciclado ser doado para um centro de acolhimento de catadores de reciclagem. Legal. Então, Você sabe que o Marcolino tem um projeto, né? O deputado estadual Luiz Cláudio Marcolino tem um projeto que é de pagamento de serviços ambientais. Sim, inclusive está tramitando tá tramitando lá na Assembleia. E isso vai ajudar muito as cooperativas, né? muito, porque hoje a gente vê que nem nós temos vários catadores. E hoje é uma área que eu também estou começando a atuar. Não sou especialista, tá? Mas é uma área que eu estou começando a atuar. Por quê? A gente percebe que a pessoa de baixa renda, como que ela vai conseguir gerar dinheiro rápido? É catando a reciclagem. Mas para onde está indo essa reciclagem? Para o município vizinho. Não fica na nossa cidade. E a gente sabe que o governo, com as leis ambientais, agora todo município vai ter que ter o seu plano de resíduo sólido. Exatamente. E o nosso município e os municípios vizinhos pagam para descartar. Então, com o turismo sustentável, você vai fazer o quê? Esses catadores, eles vão pegar o copo descartável, que não deveria voltar para o meio ambiente, eles vão recolher. O isopor, eu não sabia que o isopor ele é tão rico na parte de reciclagem. Foi preciso eu conhecer uma empresa para ver que nós temos tudo isso no nosso município. Ele só não é explorado. E para explorar para benefício próprio, eu falei, não, vamos explorar, vamos criar essa cooperativa, vamos implantar ela, gerar renda para as mães e para os catadores que já existem no município e isso fazer essa corrente do bem fortalecer, tanto no turismo quanto no projeto, porque eu acho que dá super certo. Bacana. Tati, a gente está chegando aí no nosso final. Gostaria de saber se você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, palavrinhas, né? Se tiver, manda um recado aí, palavrinhas. A gente está num ano importante, né? Então, acho que é o momento da gente poder dialogar com a comunidade, dialogar com a cidade, né? O nosso, no Foco, a Verdade Nua e Crua, né? Tem esse objetivo de dialogar, né, com a comunidade. Então, esse é um espaço de fala para a gente poder trazer pessoas, né, que nem você, engajada com as questões sociais, para dar voz, né, para que a gente possa amplificar, né, porque você já tem voz na comunidade, mas aí nossa ideia é amplificar a sua voz via rede social, via comunicação, via podcast, né, em todos os mecanismos, né, que a gente possa usar para poder fortalecer o trabalho de pessoas que nem você. Então, para Lavrinhas, eu diria muito obrigada pela acolhida, por me permitir viver tudo isso que eu tenho vivido. Eu não sou perfeita, eu sou humana, eu cometo erros, eu tenho falhas, como todo mundo. Mas é aquilo que eu falo, é errando que se aprende. E o mais bonito de tudo é assumindo os erros. Então, muito obrigada de coração. A gente vai trazer muita coisa nova para Lavrinhas. A ideia é essa, entender o que a comunidade precisa, mapear e, como você mesmo já falou do deputado Luiz Cláudio Marcolino, eu já tive na Assembleia, eu tive prazer de trabalhar já com ele, já o conheço há no mínimo 4 anos, eu sei da parceria, da força de vontade dele, da história dele, porque eu costumo falar que eu me identifico com quem se identifica com a gente. Exatamente. Então, é muito legal, saibam que a gente está aqui para somar mesmo com a cidade. Não é porque eu não nasci em Lavrinhas, mas eu sou filha de Lavrinhas porque eu já tenho uma história de vida lá. Então, muito obrigada de coração.
Legal. Tati, quero agradecer aqui a sua participação no Foco. Então, você de Lavrinhas, né, curta o nosso canal, compartilhe e começa a seguir essa pessoa, essa mulher negra, né, maravilhosa, que está aí trabalhando pela comunidade e fortalecer, né? Chegar aí as ajuda, né? Se tiver algum problema, alguma coisa, entre em contato com a Tati. Ela já passou aqui as informações. Então, quero agradecer mais uma vez, né? E falar que esse espaço está aberto aqui para a gente falar sobre outras coisas, falar sobre o terceiro setor, que é algo, né, que vem crescendo muito, que precisa muito da ajuda, porque quando o governo não chega, né? Os serviços, né, quem presta são as entidades, as ONGs, né, que, principalmente na pandemia, fizeram um papel fundamental, né, de ajudar pessoas que naquele período perderam emprego, ficaram com fome, enfim. Então, Tati, quero agradecer você mais uma vez e falar que nosso espaço está aberto para você aqui, tá bom? A gente que agradece.